Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui, né, levando a mensagem de Cristo neste caminho com o Senhor, que é a razão desse canal. E aqui temos as nossas considerações sobre o que é a Páscoa, né? E nesta mensagem que eu vou explicar o que é a Páscoa da ótica cristã e principalmente da ótica espiritual cristã, eu vou fazer três mensagens separadas. A primeira é uma grande pergunta: por que Jesus foi crucificado? Qual é a razão de mesmo Cristo perguntando no Getsêmani: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, assim mesmo todo o peso do nosso pecado, tudo que foi feito pela humanidade durante toda a existência dela, lembrando que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como fala Hebreus. Então, os pecados que até então tinham sido cometidos e todos os vindouros, Jesus estava pagando esta cédula, essa dívida que nós, humanos, teríamos com a justiça divina. O porquê ele foi crucificado, se já não bastasse todo o sofrimento, né, do Filho de Deus ter vindo para essa terra. Então essa é a primeira grande pergunta. Farei uma outra exposição sobre o que é o orgulho, né, ou mais a fundo o que é a dureza do coração, tão bem pautada na Bíblia e tantas vezes, né, com tantas ocorrências. E, por fim, eu farei uma exposição do que é o amor. Né? O que seria o amor? Né? Essa grande palavra que parece reger a existência inteira do Senhor, né? Que define inclusive Deus, como Deus é amor. Né? O que seria realmente o amor? Então, hoje, sexta-feira de Páscoa, sábado, o orgulho, sexta-feira de Páscoa, a razão pela qual Jesus foi crucificado, sábado, orgulho, e domingo, o que é o amor. Então, vamos ao tema de hoje, né? Por que Jesus foi crucificado? Qual é a razão pela qual um Deus de amor põe seu próprio filho numa cruz? Não bastasse só a cruz, toda a paixão de Cristo, é assim que se chama, né? A paixão por nós, o amor que Deus teve lá em João 3,16 definido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna, né? A razão de esse paradoxo, como é que Deus pode nos amar tanto a dar seu filho e fazer o seu filho passar por coisas horrorosas que hoje, na Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, é lembrada, né, como o dia que Jesus passou por todas aquelas humilhações horríveis, né, por todos aqueles castigos, todas aquelas punições, ainda muito antes de ir para a cruz. Né? Bem, existem para mim algumas passagens que elas estão conectadas no livro de Mateus que nos explicam, em boa parte, a razão pela qual Jesus foi crucificado. Inclusive, ele fala, né, que ele precisaria, né, assim como quando os fariseus pedem um sinal para ele, né, aquela geração incrédula que Jesus fala, né, Jesus fala nessa sequência de passagens que eu vou citar para vocês, e tudo que eu estiver citando aqui eu vou deixar aqui nos comentários não, na descrição do vídeo, as passagens para vocês poderem meditar nelas. Né? Quando ele fala que o único sinal que eles teriam seria o sinal de Jonas, né? Ou seja, que Jesus ficaria 3 dias, entre aspas, na barriga da baleia, ou seja, 3 dias mortos, digamos assim, né? Entre aspas também, né? Certo? E depois ressurgiria ou ressuscitaria, né? Então seria sexta, sábado e domingo, né? Com a ressurreição de Cristo, que é o símbolo maior da Páscoa, né? Esse ressurgimento. E essa passagem está lá para quem quiser depois meditar, eu vou deixar aqui também na descrição.
está lá descrita, ela começa em Mateus 12, versículo 22, e vai até Mateus 13, e até o final, né, do capítulo 12, né, e depois de Mateus 13, continuando, né, do verso 1 até o verso 30. Na minha Bíblia, que é a Almeida Revisada e Atualizada, né, o biblista nomina aqui como a cura do endemoniado cego e mudo, né, é a blasfêmia do fariseu, né, que Jesus se defende, depois a árvore e os seus frutos, o sinal de Jonas, que eu acabei de citar, a estratégia de Satanás, a referência sobre quem é verdadeiramente a família de Jesus, a sequência, né, iniciando o capítulo 13, a parábola do semeador, né, onde Jesus explica como que o coração dos homens se apresentam quando recebem a mensagem da salvação, a explicação da parábola, né, que será o centro da nossa meditação aqui, a parábola do joio, né, do joio e do trigo, finalizando a sentença final do que Jesus vem falar sobre como que vai se comportar salvos e não salvos, justos e ímpios, né? Credores verdadeiramente na palavra e não pessoas que não vão acreditar em Deus, né? Naquilo que Jesus tem para dar, como será o final. Então essa meditação longa, eu recomendo que todos que estejam vendo possam, né? Colocar aí no Google, quem não tiver uma Bíblia, tem tantas Bíblias para você fazer download nos apps, tanto da Google como da Apple, os dois maiores sistemas. Então eu super recomendo que vocês realmente estejam vendo e observando isso. Então vamos para a nossa meditação, né? Então Jesus, frente a todas as passagens, né, ele mostra o mundo espiritual, como que opera, né? A razão pela qual a dívida que houve lá no mundo espiritual, em Gênesis 3, né, tem que ser paga com a cruz. Né? Porque a razão lá em Gênesis 3 não é o fruto do bem e do mal, é apenas uma metáfora, né, no sentido de metaforizar, ou seja, de substancializar toda a rebeldia que o homem poderia cometer contra Deus. Né? Não que a passagem em si seja uma metáfora. Não estou aqui entrando em nenhuma exposição bíblica sobre a realidade ou a não realidade de Gênesis 3. O que eu quero concentrar a atenção é que o fruto do bem e do mal é uma materialização da rebeldia do homem contra Deus. Afinal de contas, a proposta da serpente era exatamente a razão inicial dela quando ela se tornou esse espírito caído, né? Que tentou ser como Deus era, tentou usurpar da glória de Deus. Né? Então, essas passagens todas descritas em Daniel, Isaías, Ezequiel, certo? Falam sobre esse espírito que levou, inclusive, a multidão de anjos para se revoltarem contra Deus, porque a ideia deles era ser Deus, era usurpar o trono de Deus. E a proposta da serpente para o homem é exatamente essa, para que o homem fosse igual a Deus. Certamente, né, seus olhos vão se abrir e todo o entendimento vai acontecer, né, o entendimento do bem e do mal, e você vai ser igual a Deus. É por isso que Deus não quer que você coma o fruto do bem e do mal. E obviamente que não foi isso que aconteceu. Né? É um mentiroso desde o início, né? Enganou a humanidade nesse desejo que o coração humano tem para ser Deus. Eu vou explicar mais sobre o amor no domingo e vocês vão poder entender melhor o porquê que esse desejo ele é um desejo, digamos assim, nato, né? No ser humano em querer ter relacionamento com Deus. E esse desejo nato, ou seja, isso que já está no nosso coração, ele, como Deus é um Deus de liberdade, ele permite, pelo menos naquele momento, que o homem tivesse a escolha, é um desejo, né, intrínseco na alma humana de querer ter relacionamento com Deus, que esse é o caminho certo e justo, que deveria ter sido mantido desde o início,
nós sempre temos um relacionamento com Deus, certo? Ou então ele tem o seu dark side, né? O seu lado escuro, né? Ou ele pode pender para um desejo de querer ser Deus, né? Isso eu vou explicar melhor na questão de domingo, né? Da raiz da palavra amor, né? Que muitos pensam que a raiz da palavra amor é uma palavra moral, quando na verdade ela é uma palavra amoral, ou seja, ela não tem uma moral, ela tanto é usada para algumas situações de paixão, certo? Para com Deus, o que é justo, como também de paixão para com o desejo do próprio coração. E esse é o cerne, da onde Jesus expõe o porquê que ele fala em parábolas, né? Depois da parábola do semeador, que foi uma parábola assim, que é um divisor de águas no entendimento bíblico, Jesus traz algo assim que nunca tinha sido pensado antes por nenhum outro profeta. É só alguém da magnitude de Cristo, ou seja, o próprio Filho de Deus, é que pode realmente trazer um entendimento desse. E veja, ele ocupa, eu acho que 4 ou 5 versos para explicar essa parábola, né? Certo? Porque a parábola explica como que o nosso coração se encontrava, né? Certo? O nosso se encontra. Então eu vou ler a parábola para a gente poder entender melhor, né? Aquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É o Espírito Santo, que veio hoje no nosso tempo, temos que falar no nosso contexto, certo? E naquele contexto já estava acontecendo isso desde quando Jesus começou a sua pregação, né? João Batista já falava: arrependei-vos porque chegava o reino dos céus, né? Já ali se iniciou, né? Ou seja, a palavra estava sendo pregada para o arrependimento, para a salvação eterna, né? Então este é o semeador, né? Saiu a semear. E semear quem? Almas humanas, né? Como Jesus disse para Pedro que ele seria pescador de homens, né? E não mais pescador de peixes. E a semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Ou seja, esse é o primeiro estado do coração humano, né? À beira do caminho, ou seja, aqueles que não estão nem aqui nem lá, né? O famoso um pé na igreja de Cristo, ou seja, na comunhão com Cristo, né? Não necessariamente na igreja, prédio, mas na comunhão, e outro pé no mundo, né? Certo? Aquele coração dividido, né? Clássico, né? Do coração humano, né? Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. A outra coisa, não tinha sedimento necessário, ou seja, a pessoa nunca conseguiu estar plenamente em Cristo pela falta, né, de busca no Senhor, pela falta de buscar o solo mais fértil para si, né, de buscar cuidar, né, desta fé, né, como diz o moço, né, quando duvidou lá, quando Jesus estava expulsando o demônio, né, do seu filho, né, ele falou para Jesus Cristo: Senhor, aumenta a minha fé. Isso é uma oração que nós devemos fazer sempre. Né? Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a capacidade de eu poder entender, de eu poder estar caminhando contigo, porque não é fácil a vida cristã. Né? A religião cristã, ou seja, a forma como Jesus nos convida a viver o Evangelho, talvez seja a mais difícil de todas. Né? Não há outra tentativa de se religar com Deus, ou religarem, né? Se você for olhar para todas as religiões, tão difícil quanto a cristã, porque ela não mexe com nenhuma questão legalista ou nenhuma questão cerimonialista, como todas as religiões mexem, né? Ou até espiritualista ou animista. Ela mexe com o próprio coração humano. É aqui que nós temos que mexer, moldar, criar solo para poder as raízes realmente, né, dos frutos, né, de bondade, longanimidade, paciência, né, que é a longanimidade, né, certo? Perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Imagine, Jesus amado, né? Pedro, dentro da cultura judaica, fala assim: quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? 7? Ele já achando que se fosse 7 seria fantástico. Não.
70 vezes 7, ou seja, não havia o entendimento de infinito é um entendimento grego, né? Na verdade não é grego, mas enfim, não vou falar aqui, não vou me aprofundar numa besteira dessa, né? Mas para o judeu não existiria, digamos, esse senso de infinito. Então é infinitas vezes, né? 70 vezes 7. E é essa a razão aqui que Jesus está expondo o coração, né? Certo? Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E esse é o estado que o nosso coração se encontra, né? Certo? Ou nós estamos divididos, ou nós não nos esforçamos, ou nós temos um bom coração, né? Porque já de alguma maneira, né, as dificuldades da vida e a graça de Deus já preparou esse coração para receber a palavra de maneira plena, né? Como dizia um professor meu na área de aconselhamento, né? Ele arriscava dizer que aproximadamente 7% das pessoas, né, tinha esse coração que a semente cai e é uma maravilha, né? Não é o meu caso, eu quero deixar isso bem claro. Para mim, ser cristão é uma luta diária, né? Certo? Como disse, não vou falar nomes aqui, porque o objetivo não é criar cisânia entre vertentes cristãs, aqui católicas, reformadas, ortodoxas, né? Mas como diz um grande pregador, que, né, ele fala assim que a hora que ele achava que quando ele foi batizado, ele afogou o velho homem, mas depois, com pouquíssimo tempo, ele descobriu que o velho homem sabia nadar, né? Então é uma luta constante, né? Nós lutarmos contra o velho homem, né? Contra os velhos hábitos, as nossas raízes, traumas, heranças culturais familiares e tudo que formam a nossa psique e que levam a nossa derrocada, né? No sentido de ter uma vida plena cristã. E Jesus aqui explica, por que eu estou explicando isso? Porque esta é a razão, porque o coração humano é incurável, né? É a dureza do coração, né? E aí os profetas, os apóstolos, né, perguntam, né, para Deus por que ele fala tanto de parábolas, como é que é difícil, né? Porque esse entendimento da parábola do semeador, como eu disse, é algo fantástico, algo que não tinha sido mensurado, não existia isso no mapa mental, digamos, de qualquer religiosidade judaica outrora, né? Certo? E ele vem aqui dizendo, né, porque a vós outros é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhe és isso concedido, né, eu não quero que saibam, né? Certo? Pois aos que têm se dará, e aos que terá em abundância, nada terá. Ou seja, muitos, infelizmente, o coração está tão duro, está tão empedrecido, que não vão conseguir administrar isso, né? Certo? Porque amanhã, quando eu falar sobre orgulho, eu vou explicar, inclusive, num vídeo o que é orgulho, né? Vou explicar no meu próprio corpo. Por acaso eu bati minha perna e formou uma ferida e uma casca, né? E eu vou explicar como é que o orgulho opera no coração humano, né? Eu vou explicar isso em vídeo amanhã, né? E essa dureza, né, do coração, né, é que faz com que Jesus falasse em parábolas, porque quem realmente tivesse o solo fértil para receber a palavra, um mínimo de fertilidade, nem que seja aqueles que nem eu, por exemplo, que teria pouca terra, digamos assim, né, poderiam estar recebendo o evangelho, né, que eu acho que a maioria das pessoas, né, certo, que recebem o evangelho com dificuldade, às vezes com luta, né, não conseguem entender muito bem, né, às vezes até se desviam, desistem do evangelho, né, como eu também já fiz isso, né, quando eu era jovem, tinha lá uns 14, 15 anos de idade, me desviei e fui voltar com 41, 42 anos de idade, né, para que realmente a palavra do Senhor caia em solo que possa minimamente frutificar, né, criar raízes, né, ou seja, ter aquele evento de você atingir o coração. Quais são as raízes? As raízes do coração, né? E sendo
e sendo tratado por Deus, né? Por quê? Porque de sorte que para que se cumprissem, né, a profecia de Isaías. Né? Então Jesus vem aqui e cita novamente o que está lá em Isaías 13, né, capítulo 13. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Né? E esta é a principal razão pela qual Jesus teve que pagar toda a dívida na cruz. Né? Para que pudesse realmente, de uma maneira milagrosa, o ato da cruz era tão escandaloso, era um opróbrio tão gigantesco, ou seja, era algo tão nojento para a época, para a cultura romana, que já era uma cultura mundana, era algo tão horroroso, né, que nem se mencionava. Você não podia nem mencionar sobre a cruz numa roda romana. Era um escárnio, era um ato desmoralizante, você não citava sobre isso. Né? Eles mesmos tinham vergonha de como eles tratavam as pessoas que iriam para a cruz. Né? Eles mesmos tinham vergonha disso, porque era algo assim horroroso a cruz. Né? Mas por que Jesus teve que ir para a cruz? Né? Para que esse coração endurecido tivesse uma mínima chance de poder ser convertido e curado. Aqui Jesus continua. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por quem vão ser curados? Por mim, Jesus Cristo. Pela minha obra na cruz, curados. Então a cruz, certo? Apesar de que ele está citando aqui aqueles fariseus e escribas que estavam completamente endurecidos, aquela outra passagem difícil da gente entender, quando o moço pede para acompanhar Jesus, mas ao mesmo tempo fala, Senhor, deixa eu lá enterrar a minha família, voltar lá para o enterro da minha família. E Jesus fala aquele escândalo. Essa frase de Jesus é um escândalo, né? Fala assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, infelizmente, gente, tem gente que está condenada ao inferno, não tem jeito, né? O morto está morto realmente e não vai ter o que faça essa pessoa entender o evangelho, ele se converter. Eu acho que qualquer cristão autêntico que tenta expor para sua família, para seus amigos, para aqueles que ele gostaria que se convertessem e vê que a pessoa não muda mesmo, e está lá com 80 e tantos anos de idade, quase na beira da morte, e a pessoa não muda, é aquele coração duro, é aquele coração de pedra mesmo, né? Percebe que realmente tem gente que não vai se salvar. Tem gente que não vai se salvar, infelizmente. Tem gente que está condenada ao inferno. Fruto do quê? Fruto do orgulho do coração, que eu explico amanhã. Né? Fruto como que o orgulho cria uma casca tão grossa, tão dura, que a pessoa está completamente cega, realmente não tem como ela se salvar. Mas muitos poderão ser salvos pela obra da cruz. Aqueles que não conseguiriam se salvar. Né? Por isso que é tão linda, né, a metáfora. Aqui não é metáfora no sentido de que isso foi uma metáfora. Metáfora no sentido de significado, né, do povo eleito, né, de Deus. E depois, com o passar do tempo, Deus vai mostrando que o povo eleito seria todas as nações da terra. Né? A partir do momento que os profetas vão explicando, ele mostra que todas as nações da terra é o povo eleito do Senhor. Né? Certo? Que não existiria só um povo eleito no sentido de nação, especificamente os filhos de Abraão. Por isso que Jesus fala que quando os caras falam, não, mas nós somos filhos de Abraão. Eu faço dessas pedras filhos de Abraão. Foi a resposta de Jesus. Né? Por quê? Porque Deus, como Pedro bem fala, né, quer que todos sejam salvos. Todos, sem exceção. Né? Mas a obra da cruz é necessária porque ela é um escândalo tão grande que nós falamos assim, meu Deus do céu, eu tenho que render préstimo a essa pessoa, a este ser divino que é Jesus. Né? Porque não pode um inocente morrer pelos meus pecados e eu achar ainda que eu sou dono da razão, com o meu orgulho é quem dita as regras. Né? Certo? Então, a crucificação de Cristo é para que se cumpra essa última partezinha aqui, e sejam por mim
curados. É um ato tremendo de amor. É o maior sacrifício que já houve na Terra em todos os contextos, porque foi um sacrifício de Deus Pai, vendo o seu filho, que dado momento até virou as costas, porque talvez não conseguisse ver tamanho a dor de Deus. Lembre-se que os sentimentos que inventou foi Deus, né? Certo? Tamanha dor de Deus, certo? E os sentimentos de Cristo ali na cruz, né? Certo? Passando por toda aquela coisa horrorosa, né? Aquele escândalo, não tem outra palavra mais maravilhosa que essa que Paulo achou, né? Que é um escândalo, né? Certo? A judeus, a gregos, a gentios, a quem quer que seja, né? Então, a crucificação de Cristo, o ato de por que ele realmente foi crucificado, a única razão é para que os nossos corações de pedra sejam curados por ele. Sejam realmente, Senhor, meu Deus do céu, mostra todos os meus pecados, escarnece todos os meus pecados e mostra quem eu sou realmente para eu poder me arrepender e poder ser curado. Como depois em Marcos 4, Jesus vai sintetizar toda essa passagem. Eu vou deixar aqui também, para que eu possa ser curado, para que eu me arrependa e possa ser curado, me arrependa dos meus pecados. Olhe para a cruz de Cristo. Então hoje é o dia que nós vamos olhar para a cruz de Cristo, né? Nós tivemos uma grande perda na Reforma Protestante. Nós tiramos da igreja Jesus crucificado. Um grande ganho que todo católico tem é ver Cristo crucificado, porque ao menos ele pode lembrar o sacrifício que Jesus fez, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós, né? Nós temos a cruz limpa, significando a ressurreição. É muito linda essa parte, mas cristãos evangélicos perdem e se perdem. Perdem e se perdem. Hoje nós vemos essa teologia lixo da prosperidade, né, que foca só no ganho pessoal, fruto porque perdemos da nosso imaginário, da nossa imagem, da nossa tatuagem mental, disso deveria estar tatuado, Jesus Cristo sofrendo e sangrando na cruz, por nossos pecados, pela dureza de nossos corações, certo? É uma grande perda e hoje nós deveríamos memorizar isso e ter memória de Cristo na cruz por nós, por todos os nossos pecados. Sugiro, inclusive, que vejam o filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, aqueles que conseguirem ver até o final. Tamanho é o escândalo dos nossos pecados. Santo filme esse, homem usado por Deus, né, para a redenção dos nossos pecados, para o nosso arrependimento. Que isso aconteça no nome de Jesus, amém. Essa é a minha mensagem para hoje. Espero que todos compreendam a gravidade da cruz, fruto da nossa rebeldia contra Deus. No nome de Jesus, amém.